Há pouco falou na sublotação de serviços de enfermeiros para prestar serviços. No entanto, tenho conhecimento que há dados que em 2012, 3/4 dos enfermeiros estão ou desempregados ou imigraram. Isso preocupa-vos? Isso é no mínimo contraditório. Como é que temos enfermeiros a emigrar quando sabemos que há falta dos enfermeiros nos serviços em Portugal? A única resposta que lhe posso dar é que isso é decorrente da política definida para a saúde em Portugal. E, efetivamente, eu posso lhe dizer que a nível da Secção Regional do Centro, isto são dados de 2012, nós emitimos a nível da Secção Regional do Centro 600 declarações com fins para a imigração, ou seja, ao abrigo da diretiva europeia. Ou seja, pelo menos 600 enfermeiros na região centro tiveram intenção, não quer dizer que destes 600 tenham todos imigrados, mas pelo menos 600 manifestaram a vontade de emigrar. E, efetivamente, é contraditório, porque nós sabemos que faltam enfermeiros nos serviços e, por outro lado, sabemos que os que estão a ser formados não estão a ser absorvidos pelo mercado de trabalho. E, efetivamente, em termos de política, alguma coisa tem que mudar, porque os enfermeiros estão a ser formados neste momento, provavelmente serão em número suficiente para dar resposta às necessidades que estão identificadas no nosso país. Ser enfermeiro é uma profissão eminentemente feminina. Porquê? Eu acho que é mais até uma questão cultural. Nós temos cerca de, penso que andará à volta dos 80% de enfermeiras em relação a enfermeiros. Penso que é acima de tudo uma questão cultural. Historicamente é uma profissão feminina que esteve durante muito tempo associada a alguma vocação, digamos assim, mas eu penso que a tendência neste momento não é de equilíbrio, porque esse será difícil, pelo menos a curto prazo, mas penso que neste momento, quando alguém procura esta profissão, a questão do género já não se colocará tanto como se colocava se calhar há alguns anos atrás, mas penso que é mais até uma questão cultural do que propriamente talvez os homens não quererem enverdar pela profissão, mas é que a enfermeira Rui Correia enquanto enfermeiro não, é de facto uma questão cultural, mas também tem uma componente histórica, porque em determinada altura do percurso da profissão da enfermagem enquanto profissão, era vedado o acesso ao género masculino, portanto havia regras específicas para o acesso a esta profissão e uma delas era o género feminino. Portanto, acho que há aqui uma componente histórica que se sobrepõe à própria componente de vocação, mas que fez um caminho paralelo. Portanto, e nestes últimos anos já há de facto uma inversão, sendo certo que o número de jovens adolescentes femininos é superior ao masculino, portanto, também aqui na enfermagem se faz marcar isso. Falando então da questão da dotação e em relação também com as especialidades da enfermagem, que quer nos dar uma ideia de quais serão as especialidades a nível de enfermagem que mais carecem de especialistas? Isso é uma questão difícil de lhe responder porque não estão ainda identificadas as dotações adequadas para os cuidados de enfermagem especializados. Nós, quando lhe falei em dotações há pouco, falava em dotações para a prestação de cuidados gerais. Os cuidados de enfermagem especializados, neste momento é um trabalho que todos, e posso dizer isto é transversal a todos os colégios da especialidade, neste momento iniciaram já de nos permitir calcular exatamente quantos e onde são necessários enfermeiros especialistas nas 6 áreas que temos de especialidade e nas áreas que futuramente virem a ser criadas. Isto, claro, depois o cálculo da dotação dos cuidados de enfermagem especializados irá depender dos resultados que as mesas encontrarem para esta formulação. Quais são as 6 grandes especialidades? Saúde materna e obstétrica, reabilitação, saúde mental e psiquiátrica, saúde infantil e pediátrica, saúde comunitária e enfermagem médico-cirúrgica. Penso que não falta nenhum. Que figura é esta que pretendem criar de enfermeiro de família? A metodologia de enfermeiro de família é fundamentalmente assenta na abordagem específica a uma família e, digamos que, a avaliação desta família como um todo, porque a família na comunidade, no seu seio, interage, tem ligações próprias e tem necessidades de avaliação próprias que não são iguais, por exemplo, ao indivíduo internado, e o acompanhamento da família ao longo do seu processo, ao longo do seu ciclo de vida, tem necessidades específicas que implicam a adaptação em termos de metodologia de trabalho. Os médicos já funcionam
sob essa metodologia, se não estou em erro, desde os anos 80, ou seja, foi criada a especialidade de Medicina Geral e Familiar. No fundo, digamos que será a evolução natural em termos de cuidados de enfermagem também para a adaptação a esta metodologia de trabalho. Para terminar, que implicações é que teve a vinda do FMI para os enfermeiros em Portugal? Para os enfermeiros teve, na mesma medida que teve para os restantes cidadãos. Eu li um documento em que diz que encontram aspectos positivos na vinda do FMI. Existem alguns, por exemplo, o último documento fala precisamente na importância da metodologia do enfermeiro de família, fala na importância de se reforçarem as competências e se, digamos que, rentabilizarem as competências dos enfermeiros. Ou seja, em traços gerais, o documento, de alguma forma, em alguns aspectos, vem reforçar aquilo que temos defendido relativamente à importância do papel do enfermeiro na sociedade. Como um todo, os reflexos nos enfermeiros são iguais aos reflexos para os cidadãos. Temos depois o reflexo nas instituições, que de forma indireta se reflete nos cuidados que são prestados, porque esta questão das dotações que lhe falei há pouco, muitos dos constrangimentos são os impostos pela Troika em termos de limitações à contratação, a questão da entrada e a saída de profissionais dos serviços públicos, ou seja, de forma direta e indireta existem aspectos positivos, os que lhe referi inicialmente, que têm a ver com efetivamente o reconhecimento daquilo que é a importância do papel do enfermeiro, e depois tem outros aspectos que não serão tão positivos e que têm a ver com as restrições em termos da alocação dos recursos humanos onde eles são necessários. No final da entrevista, o enfermeiro Rui Miguel lançou um apelo que importa sobretudo aos enfermeiros sobre uma Assembleia Ordinária que irá decorrer precisamente em Viseu. Decorre dos estatutos que nós tínhamos aqui na Secção Regional do Centro uma Assembleia Ordinária, uma Assembleia Geral Ordinária todos os anos. A função da Assembleia é validar os instrumentos de trabalho que o Conselho Diretivo tem ao seu dispor para levar pela frente o trabalho que lhe compete, em termos de gestão da própria secção regional. Nesse sentido, nós vamos ter a nossa Assembleia Regional Ordinária no próximo dia 23 de março, na cidade de Viseu, no auditório do Centro Hospitalar Tondela Viseu. É um espaço de discussão, é um espaço de análise, é um espaço de abertura em relação aos temas, de discussão dos temas que interessam à enfermagem, e é um espaço de partilha da própria enfermagem. Portanto, eu solicitava, através de vós, a presença dos enfermeiros nesta Assembleia, que nos pudessem, com a sua presença, ajudar a enriquecer o próprio trabalho da Secção Regional e a dignificar a profissão da enfermagem. Obrigada. Grande Plano. Original TV.